Olá, queridos, tudo bem com você? Minha garganta ainda está um pouquinho rouca, mas vamos lá. Estou gravando vários vídeos hoje, gravando o vídeo da Escola Bíblica dos Adultos, com um tema maravilhoso. Olha, se você tiver a oportunidade, mesmo que você dê aula só para a classe de adolescentes ou jovens, mas se você tiver a oportunidade, queridos, assista a aula de hoje. A aula de hoje é muito impactante, que vai falar sobre todo o planejamento da nossa salvação, desde o planejamento do julgamento de Jesus, da morte, da ressurreição, das provas. Nossa, é uma história linda, estou até rouco. É uma aula mais longa, muito mais longa que essa, mas é uma aula linda. Se você é um pregador da palavra, se você é um estudioso, você não pode perder. Tá uma aula gratificante. E a aula de hoje também vai ser maravilhosa, hein? Nós vamos começar a estudar Eclesiastes. Olha, nós já vimos Jó, que é livro poético, Salmos, Provérbios, agora nós vamos estudar Eclesiastes e vamos finalizar com Cantares. Então fique comigo que nessas aulas do livro poético, elas te dão estrutura. Elas te dão estrutura de como viver verdadeiramente no ministério de Cristo, como ser abençoado, como ser próspero, como ser vitorioso, vitoriosa. Então fique comigo, e se você gostar, eu preciso muito que você ajude a compartilhar para que esse vídeo tenha mais visualizações. Como eu disse na outra aula, eu estava até pensando em parar, mas não vou parar, queridos. Se tiver uma pessoa aí colocando no teu comentário aí que está gostando da aula, eu vou continuar, com todas as dificuldades, com todo o trabalho, com toda a correria, eu vou continuar. Porque eu sei que nem que seja para uma pessoa estar sendo abençoada, tá ótimo. Já comprei as próximas revistas do próximo trimestre, vamos dar andamento. Vamos orar para iniciar essa aula? Querido papai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, para estudar mais da Tua Palavra. Que nós possamos, Senhor, ser edificados, ser engrandecidos na Tua Palavra, para que nós possamos entregar a Tua Palavra com autoridade, na direção do Teu Espírito. Pedimos ao Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, que venha nos ajudar, que venha nos ensinar, que venha nos dar capacidade para aprender mais e mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Não esqueça então, convida aí os teus amigos, os teus alunos, os teus colegas, a tua igreja, para poder assistir essa aula. Lembra, esse tema desse trimestre que nós vamos estudar, e já vou passar para ele já, sem perca de tempo, que é a nossa revista Viver Mais, que é a revista que vai de 15 a 17 anos, mas essa divisão, meus queridos, para mim não vale muito, porque assim, é uma revista que seria para todos. Será que os adultos da tua igreja, será que você, professor, sabe os livros poéticos, a função deles, tem aulas para tirar a prática das funções dele? Por isso que eu acho necessário sim, todos nós estudarmos, tanto a de adulto, quanto a de jovem, quanto a de adolescentes. Queridos, até na lição de adultos, eu disse uma das coisas muito importantes. Quanto tempo você tem dado para Deus diariamente? Isso é muito importante. Procure fazer uma agenda na tua vida, por mais corrida que seja, diminua o teu tempo de sono, queridos. Mesmo que a ciência diz que você tem que dormir mais se alimente da palavra de Deus. Tente tirar uma hora do teu dia, todos os dias, só para Deus. Nessa hora você vai estudar a escola bíblica, nessa hora você vai fazer teu devocional, nessa hora você vai louvar, nessa hora você vai estudar, queridos, vai ler a Bíblia, mas mantenha, se você começar o teu dia dando a tua primícia do dia a Deus, você vai ver o quanto ele vai ser abençoado. Você é aluno jovem, aluno adolescente, tenha isso em mente. Você vai receber de Deus o que você tem dado para Deus. Aquele que dá mais, recebe mais. Então vamos lá? Então a revista Viver Mais, livros, deixa eu pegar meu marca-texto, poéticos, são 5 que eu mencionei. Lembra, nós vimos sobre Jó, nós vimos sobre Salmos, nós vimos um montão sobre Provérbios, que é para dar edificação nossa, e hoje nós vamos começar a ver Eclesiastes, o sentido da vida, lição 11ª, antepenúltima desse trimestre. Queridos, agora nós vamos começar a entender. Eu quero que você já entenda, eu não sei nem se o texto vai falar isso, mas eu quero que você já entenda. Salomão escreveu 3 livros, 3 dos livros poéticos é dele: Provérbios, Cantares
e Eclesiastes. Provérbios é sabedoria, quando ele está jovem, robusto, na sua sabedoria, onde ele dá aqueles conselhos maravilhosos, queridos. Ele já está maduro, não é nem jovem, maduro. Então ele dá conselhos para que nós sejamos felizes na vida terrena. Ele escreve cantares, né? Euforia do amor. Muitos entendem que esse é o amor da igreja com Deus. Os judeus entendem que é um amor até entre homens. É um livro apaixonado de amores, com linguagens mais fortes. E aí no fim da sua vida, depois dele já ter conquistado tudo, ele vai escrever Eclesiastes, dizendo o que ele perdeu da vida dele, que uma vida sem Deus, ela é vazia. No final ela te leva a uma morte vazia. Então vamos lá? Deus, o sentido da vida é o tema dessa lição, 11ª. Será aplicada dia 14 de setembro nas igrejas. A base bíblica é Eclesiastes capítulo 1 e capítulo 2. Será que você conseguiu ler? Eu pedi a semana passada. Se não conseguiu, lembra do meu conselho para que você cresça espiritualmente. Não adianta eu ficar lendo com você aqui. Você precisa ler as Sagradas Escrituras. Então abra a tua Bíblia aí. Dê uma pausa aqui. Leia, grife, anote Eclesiastes do capítulo 1 e o capítulo 2. Você não vai gastar 5 minutos para ler isso, mas leia, queridos, para poder ter uma base do que nós vamos entrar nessa lição. O versículo chave dessa lição está lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 14, que diz assim: atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Ele está dizendo assim, olha, preste atenção em tudo que é feito na tua vivência. Debaixo do sol seria, queridos, aqui na terra, não é na área espiritual, na área física. E aí ele completa, eis, e não é atentar, ele está dizendo atentei, né? Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ele está dizendo, olha, eu atentei para tudo que eu vivi. Todo o dinheiro que eu ganhei, todas as mulheres que eu tive, todos os reinos que eu conquistei. E no final eu posso dizer para você que eu vivi tudo vaidade, tudo aflição de espírito. Eu vivia desse jeito só para encher o meu ego e no fim não era nada. O objetivo desta lição para você adolescente é saber que Deus é capaz de preencher o vazio humano. Amor não preenche o teu vazio. Teu namorado, teu namorada, teu marido, tua esposa, tua noiva, não preenche o teu vazio. Dinheiro não preenche esse vazio. Fortunas não preenche esse vazio. Você pode notar que nós tentamos preencher nossa vida com estas coisas. Talvez você compre um carro, daqui a pouquinho você não está contente, você quer um melhor, você quer outro melhor, você quer outro melhor. Como se fosse encher a tua vida, mas não preenche. Celulares não preenche a tua vida. Talvez você esteja com um celular lindo, maravilhoso, que funciona bem, mas sai um novo e você quer um novo, achando que aquilo vai preencher. Na hora da êxtase, até preenche. É como uma droga. Na hora que você usa ela, parece que a vida tem sentido. Quando ela acaba os seus efeitos, você torna o vazio e cada vez maior. Ponto de partida. Depois de desfrutar de tudo o que a sua posição social permitia, Salomão chegou à conclusão de que, sem Deus, a vida é fútil, é enfadonha e vazia. Por isso o livro de Eclesiastes alerta o homem para a necessidade de conhecer a Deus. Oséias já dizia, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Obedecer os seus mandamentos e não depositar nas suas conquistas terrenas as expectativas pessoal de alegria e felicidade. Queridos, por isso tantas pessoas se suicidam, porque elas começam a ganhar e procurar, de repente ela perde, e quando ela perde aquele bem material, ela perdeu o sentido da vida. Talvez o sentido da vida dela seja os filhos. Mãe, pai, cuidado, mamãe e papai. O sentido da tua vida não é o filho, mesmo que o amor pelo filho seja tudo. Eu tenho 2 filhos, que é tudo na minha vida, mas o sentido da tua vida não pode ser os teus filhos. Sentido na tua vida só tem um, é Deus. Sem Deus vai perder o sentido, porque o teu filho vai namorar, a tua filha vai namorar, vão casar, vão ter a família deles, você vai acabar ficando de lado, sim.
mas Deus nunca vai te deixar de lado. Então o sentido, ame teu filho e tua filha, mas entenda que os filhos são herança de Deus, você está cuidando deles para Deus, mas o sentido da tua vida não pode ser os teus filhos, não pode ser o teu trabalho, não pode ser o teu ministério obreiro, o sentido da tua vida é Deus. Em Eclesiastes estão os sucessos e os fracassos da vida do rei Salomão, que registrou com sabedoria a experiência acumulada ao longo da vida. Salomão concluiu que para desfrutar da vida é necessário colocar Deus no centro de tudo. Sem Deus, nós apenas existimos, passando da emoção da juventude à amargura da velhice. Com Deus, porém, é possível experimentar cada momento, alegre ou triste, como mais uma experiência ao longo da jornada da vida. Querido professor, querida professora, querida mamãe e papai, sabe um conselho meu que eu gostaria muito de dar, e eu fiz isso muito na minha infância? Na infância do meu filho. Muitas vezes eu cuidava e eu ajudava na área espiritual de um internato de dependentes químicos. E muitas vezes eu levei meu filho para ver o sofrimento daquelas pessoas que sem Deus procurava se encher com químico, com drogas. Isso é um desastre. Nós precisamos levar os nossos filhos, as nossas crianças, os jovens precisam fazer parte da missão de visitar os velhos e os idosos, e eles vão reconhecer um velhinho doente, acabado, que tem Deus no sentido da vida dele e o que não tem. Aquele que está na maior doença, dificuldade, você vai visitá-lo, você sai mais forte do que quando você foi, porque o sentido da vida dele não foi a vida terrena, não é os bens materiais que está ficando, mas é Deus que está com ele, e ele continua glorificando a Deus. Mas você também vai ver pessoas que estiveram na igreja a vida toda e agora no final da sua vida lamentam, choram, brigam, xingam na cama, porque não tem Deus o sentido da vida, porque o sentido da vida dele estava na mulher, no marido, nos bens, não em Deus. Paulo já dizia assim: o morrer para mim é lucro. Nós precisamos entender isso, por isso nós precisamos levar os jovens para estas vivências. Olha a introdução. Você já ouviu dizer que o cristão não sabe se divertir, nem sabe curtir a vida? Você já ouviu isso? Os jovens ouvem muito isso, que são babaca quando estamos assim na igreja, que nós não podemos beber, nós não podemos sair, nós não podemos prostituir. Queridos, na verdade a Bíblia diz que tudo é lícito para nós, mas nem tudo convém. Hoje eu tenho a liberdade de dizer se eu quero ou não beber, e eu sei as consequências que uma bebida traz para a família, eu já passei por isso. Eu não me agrado mais numa balada, não é o álcool, não é a bebida, não é o cigarro, não é a festa, não é a prostituição que vai preencher a minha existência. O sentido da minha existência está nele. Alguns adolescentes concordam com essa afirmação e até gostariam de viver como alguns amigos que fazem o que querem, sem dar muita satisfação aos pais, nem temer os mandamentos de Deus. Salomão, o homem mais sábio do mundo, deixou que a fama e a riqueza desviassem o seu coração do Senhor. Queridos, eu quero começar uma aula já com estilo de pregação aqui, não tem como eu fugir disso. Salomão teve um contato com Deus maravilhoso. Certo dia, Deus aparece para Salomão e fala para ele: meu filho, peça o que quiser que eu vou te dar. Ele poderia ter pedido tudo, reinos, glórias, tudo. Mas ele vai lá e pede sabedoria, como nós já estudamos isso. Nós estudamos em Provérbios. E Deus dá sabedoria para Salomão. Salomão era íntimo de Deus, Deus deu uma sabedoria que fez com que ele conquistasse tudo. Deus falou: vou te dar tudo que você quiser, porque você pediu sabedoria. Mas, queridos, o poder e a fama desviaram o Senhor do coração de Salomão. Salomão sabia que ele não poderia ter mulheres que não fossem da própria religião dele. E ele começou a contrair matrimônios com outras, começou a adorar ídolos de outras pessoas, em prol de uma paz mentirosa que ele criou. Ele desviou o sentido, cuidado!
Tem bênçãos que vai se tornar maldição na tua vida. Tem coisas, tem amores que vai te tirar da presença de Deus. Adolescentes, jovens, cuidado. Nem todo amor que vem é de Deus. Por isso a importância de estar orando. Por isso a importância de estar buscando em Deus. Cuidado. Nem tudo que vem é de Deus. E muitas coisas até que Deus nos abençoa, se nós não soubermos como lidar, nós desviamos o nosso coração de Deus, nós achamos que nós não precisamos mais de Deus, porque já temos tudo o que precisamos. Cuidado! No fim dos seus dias, contudo, ele escreveu o livro de Eclesiastes, no qual ponderou sobre a futilidade, o supremo propósito e o significado da vida. Eclesiastes é quase um livro filosófico, onde Salomão registrou seus questionamentos existenciais e a insignificância do seu ser. Lá no fim da vida, depois que ele já havia conseguido tudo, ele começa a refletir nos teus erros. É um livro filosófico, é um livro que você precisa ler ele atentamente. Você precisa seguir os conselhos de Salomão. Pense num Salomão, final da sua vida, onde os dinheiro não vale mais nada, onde as mulheres, e ele tinha muito, não valem mais nada, onde nada mais vale na vida dele, onde a morte está batendo a porta, como eu brinco, onde o passaporte dele está vencido nessa terra. E ele começa a refletir: tudo que eu fiz não foi nada, foi lançado ao vento, eu poderia ter vivido de forma diferente. E aí ele aconselha a nós a despertarmos antes da nossa velhice. Vamos para a nossa lição então. Primeiro, o erro do sábio Salomão. Lembre-se que um bom sábio é aquele que aprende com os erros do outro, é o princípio da sabedoria. E como eu já disse, o princípio da burrice é aquele que não aprende com o erro dos outros. No princípio do seu reinado, Salomão era um homem de coração simples e de desejoso de fazer o melhor para Deus, a quem pediu apenas sabedoria para administrar o reino com justiça. 1 Reis 7-9 diz assim: agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar teu grande povo? Então olha só, queridos, Salomão começa o reino dele num ato maravilhoso, que eu me espelho muito, num ato em que ele reconhece que ele era incapaz de cuidar não do povo dele, mas do povo de Deus. E ele só pede isso: Senhor, eu não consigo nem contar o teu povo, o Senhor me colocou como rei sem eu merecer, mas agora eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para cuidar do teu povo. Isso enche o coração de Deus de prazer. Deus se alegrou ao ver que o Salomão não pediu riquezas, nem honras, mas entendimento para julgar as causas do povo com retidão. Assim o Senhor lhe concedeu sabedoria, riquezas e honras como nenhum outro rei. 1 Reis 3, 10, 12. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Ei, será que as tuas orações têm agradado ao Senhor? Será que Ele tem visto no teu coração a tua preocupação com aqueles que não têm, com aqueles que precisam da ajuda, com o teu ministério? Ou será que Ele tem visto no teu coração somente orações para o seu eu? Eu preciso, eu quero, eu vou, eu conquisto, eu mereço, eu decreto, eu. O que será que tem acontecido? Por isso Deus lhe disse: olha, que se você agradar a Deus, o que Deus vai fazer com você? Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Olha o que acontece quando você agrada ao Senhor, queridos. Com o passar do tempo, Salomão apartou-se de Deus e passou a usar a sabedoria recebida do alto em benefício próprio, fazendo alianças com outros povos e se casando com mulheres que o convenceram a seguir os falsos deuses. Deixa eu ver, que eu acho que esse texto eu não coloquei não, que ele é grandão.
Se meu mouse... Não coloquei, queridos. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Você vai ler esse texto aqui, ó. 11, olha que é 1 aí. 1 Reis 11, 1, 11. Você vai ler esse texto onde Salomão, depois que ele conquistou tudo que ele queria, queridos, depois que ele tinha os reinos na mão, para evitar guerra, para evitar seguir o que Deus mandava no Velho Testamento, ele foi casando com filhas de outros reis, para fazer uma amizade que Deus condenava. Ele tinha sabedoria para governar o povo de Deus, mas não tinha sabedoria para ele. Em nenhuma ocasião ele ora a Deus e fala: Senhor, será que eu posso fazer uma aliança? Porque Deus diz: não fazei aliança com outros povos. Se você tem feito aliança com outro tipo, queridos, Deus é bem claro, a treva não combina com a luz, julgo desigual. Se você tem se mantido um relacionamento, você jovem adolescente, me desculpa dizer, mas se você tem mantido um relacionamento com pessoas de outra religião, você está num julgo desigual. Isso pode desencadear uma quebra de aliança entre você e Deus. Não queira isso para você. Ora, Salomão recebeu um tipo de sabedoria conhecida como sabedoria horizontal. Que sabedoria que é essa horizontal? Horizonte da terra. Ele tinha toda a sabedoria da terra, da vida, biologia, animais, vida. Ele não tinha uma sabedoria vertical dele para Deus, porque ele não buscava a Deus nos momentos que ele precisava. Isto é, aquela voltada para as coisas terrenas, como as verdades da vida, a natureza e, segundo o próprio Salomão, as coisas que aconteciam embaixo do sol, ou seja, a sabedoria dele era para a terra. Salomão se afastou do Senhor quando deixou seduzir pelos prazeres que a riqueza e fama lhe proporcionaram aqui na terra, o que lhe custou o reinado. Queridos, tem um ditado, acho que Abraham Lincoln que diz assim, ó: dai dinheiro e poder ao homem ou mulher, e você vai conhecer o caráter dela. É bem isso. Queridos, notem, por exemplo, um homem está batalhando a vida inteira com a mulher dele. Ele casou na sua juventude, numas dificuldades, foram morar de aluguel, foram comer pão com ovo, foram comer arroz puro nas suas dificuldades, e ele foi crescendo devagarinho com a sua esposa ao lado. Mas em determinado momento da vida dele, ele acerta no serviço, ele acerta na provisão, e a provisão dele o enriquece. Ele se torna um homem de fama, talvez um cantor, talvez um homem de fama. Você vai olhar, quase sempre ele vai largar da sua esposa, vai procurar uma novinha, vai procurar uma bonitinha, vai procurar uma famosinha, porque ele se desviou do verdadeiro caráter, porque ele recebeu fama e poder. Mulheres também são assim, estou dizendo homem, mas porque o homem é mais evidente, mas também são assim. Olha para você ver que quando o dinheiro chega, olha os jogadores caros de futebol, que quando o dinheiro chega, a primeira coisa que eles querem é balada, prostituição, mulher. Foi o que aconteceu com o rei Salomão, e Salomão era um querido de Deus, escolhido por Deus. Mas quando a fama, quando o dinheiro, quando algo cresce na tua vida, se você não tiver Deus no centro, se você não ter a certeza que foi Deus que fez, você vai se perder. João já dizia, João Batista, quando chegam para ele e falam assim: olha, estão batizando mais que você, olha, estão seguindo mais ele do que você. João diz assim: olha, que ele cresça e eu diminua. Se eu não estiver esse sentimento dentro de mim, adolescente, você não vai conseguir nada. Eu costumo dizer sempre para minha noiva, e daqui uns dias estarei casados, que o nosso casamento tem que ser para glorificar a Deus. Quando as pessoas olharem para nós, elas não têm que identificar que o nosso casamento foi porque eu mereço, porque ela merece. Não, mas porque Deus merece ser glorificado através de tudo na minha vida. Estou passando por grandes momentos de dificuldade, querido. Perca de emprego, redução de salário, dificuldades enormes. Mas tudo é para glorificar o Senhor. Se eu sou fiel no pouco, um dia ele me colocará no muito, e o muito nunca dominará a minha cabeça. Esse é um erro de Salomão que nós não podemos cometer. Essa experiência serviu para que o rei Salomão deixasse para as gerações vindouras tudo o que aprendeu com seus próprios erros, como se quisesse emitir um alerta para que os outros servos de Deus não alimentassem as mesmas ilusões que ele alimentou um dia, aos quais o levaram a cair.
Queridos, esse livro de Eclesiastes é um dos melhores livros para a juventude, para a adolescência, onde tem segredos de Salomão, que conseguiu tudo, mas perdeu tudo. Não perdeu dinheiro, continuou, quando ele morreu, continuava sendo rico, milionário, tendo tudo que ele queria, mas ele perdeu o sentido da vida. Você talvez está estudando e querendo ser o melhor engenheiro, o melhor médico, a melhor pessoa, ganhar muito dinheiro, teu sonho é às vezes ganhar milhões, comprar carro importado. Lembre-se, isso só vai fazer o teu caráter, se ele não for firmado em Deus, se perder. Esse é o erro de Salomão, vamos aprender com o erro de Salomão. Não temos que errar para aprender. O princípio da sabedoria é aprender com o erro dos outros, que aprendamos com erros de Salomão. Salomão deixou os caminhos santos e se entregou aos prazeres da carne. Mais tarde, depois de descobrir que longe de Deus o homem é vazio, Salomão escreveu Eclesiastes, onde registrou toda a sua superficialidade de uma vida sem Deus. Eu acredito que ele já na cama, e ele começa a refletir, porque é no nosso leito que nós começamos a refletir. Ele mesmo diz assim, olha, melhor é ir num velório onde tem reflexão, do que numa festa onde você não vai pensar. Ele começa a refletir e diz, minha vida poderia ser diferente. Queridos, hoje, prestes a fazer, nessa lição aqui eu já devo ter feito meio século, 50 anos, dia 11 de setembro agora passado, eu completei 50 anos, e muitas vezes eu paro a me pensar, quantas coisas eu poderia ter mudado na minha vida, se eu tivesse Deus como sentido completo da minha vida, quanto tempo eu demorei para verdadeiramente entregar minha vida ao Senhor e colocar Ele em primeiro lugar. Espero que essa reflexão esteja te ajudando, professor. Talvez essa aula não seja só para os teus alunos, seja para você também, como está sendo para mim. Tópico 2. E aí, já estou merecendo um like? Como está sendo essa lição? Você já está tendo força para poder explicar para os teus alunos? Você, aluno, consegue transmitir essa lição para os teus pais? Para os teus colegas de escola? Sem Deus, sem propósito. O livro de Eclesiastes retrata um homem que buscou, nas realizações humanas, a felicidade da vida, mas descobriu que isso não seria possível. Salomão tentou substituir a presença de Deus por prazeres puramente carnais, até que constatou que longe de Deus é tudo vaidade. Todas as realizações do sábio rei se transformaram em aflições de espírito, quando ele escolheu Deus da sua vida. Queridos, nós notamos muito, e muitas pessoas podem até me bater por isso, ainda mais se entrar aqui algum ateu para assistir essa aula. Muitas vezes nós podemos notar uma pessoa sem Deus, ela procura tanto se encher, ela não gosta nem da aparência dela, e ela começa a se encher de piercing, de furo, de buraco, de tatuagens, de deformações, e ela se considera que aquilo é bonito. Queridos, eu vejo alguns vídeos, esses dias eu vi um ADM pop, ADM não sei o que, numa pessoa que dá um zíper, parece um anime, umas coisas, queridos, Jesus, tão transformado à imagem de Deus. Sabe quando isso acontece? Quando nós deixamos de acreditar na existência de Deus e no propósito de Deus na nossa vida. Cuidado, queridos, o mundo, Satanás, está tentando tirar Deus da tua vida, e quando ele fizer, ele vai transformar desde a tua aparência, ele vai fazer você ser uma pessoa, fingir que você está feliz, ele vai transformar, ele vai te deformar, ele vai te fazer uma metamorfose na tua cara, no teu rosto, na tua vida, que é totalmente contra a própria natureza, queridos. Nós somos os únicos animais que tentamos mudar a nossa aparência, porque tudo que Deus faz é perfeito. Você já viu um boi ficar batendo para quebrar o próprio chifre dele? Ou para tentar machucar, transformar a cara dele? Você já viu um animal, um pássaro se depenar a sua cara? Eclesiastes é um livro que ilustra bem várias situações comuns da vida diária. A busca da felicidade é uma condição humana bastante legítima. Porém, o cristão tem o privilégio de reconhecer que uma vida feliz e plena só é possível se o Senhor estiver no centro
da sua vida. É aquilo que eu disse até agora há pouco. Você vai fazer uma visita e a pessoa às vezes está morrendo com uma doença muito difícil, com muitas dores, mas você ainda vê o sorriso nela e ela dizendo que ela vai morar com o céu. Queridos, nós só conseguimos uma vida feliz de verdade se Deus for o centro dela. Senão nós vamos ser que nem aqueles cachorros que correm atrás do rabo. Nós não vamos conseguir nunca ser felizes. Vamos ter tópicos de felicidades. Algo que vem, fica feliz e desce de novo. Deus não criou nós para isso. O crente que, como Salomão, troca os prazeres reais de Deus pelos prazeres enganosos do mundo, está sujeito à melancolia de uma vida sem sentido, independente de qualquer riqueza material. Imagine ter o carro desejado, a casa que sonhou e uma boa conta bancária, mas conviver com o espírito aflito, como aconteceu com Salomão. Eclesiastes 2:26 diz assim, ao homem que o agrada, Deus o recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Salomão começa a se refletir e começa a dizer assim, olha, para aquele que agrada ao Senhor, o Senhor dá sabedoria e prazer em viver. Porém, aquele que quer se agradar dos seus próprios prazeres, tudo que ele tem será jogado ao vento. Por isso ele declarou, melhor o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro aonde há inquietação. Provérbios 15:16. Você já viu aqueles homens que são ricos demais, que não conseguem se manter felizes, preocupado com a sua fortuna? Vai morrer e vai ficar. A Bíblia diz, felizes são aqueles que juntam tesouro no céu, aonde a traça, o ladrão não rouba, a traça não consome, o ferrugem não acaba, queridos. Nós precisamos entender isso. Ao ler o capítulo 2 de Eclesiastes, percebemos que Salomão estava vivendo como o centro de sua própria vida. Olha as frases que você tira no capítulo 12. Disse eu, busquei no meu coração, fiz para mim, edifiquei para mim, plantei para mim, adquiri, amontoei para mim, provi-me, engrandeci-me, aumentei, dei aos meus olhos tudo quanto desejaram, as obras que fizeram as minhas mãos, o trabalho que eu tinha feito. Olha o capítulo 2 inteiro, Salomão começa a descrever só coisas que eu, a vaidade. É como se o sábio rei preenchesse a sua existência com o trabalho e as realizações das suas mãos, deixando Deus totalmente fora de sua vida. Logo se transformou em profunda angústia. Preste atenção, queridos. Muitos de nós temos destruído o nosso relacionamento com Deus por causa do trabalho. Temos destruído o nosso relacionamento com a família por causa do trabalho. Ei! Vou te contar um segredo. A tua família espera de você não é uma vida boa. A tua família, os teus filhos esperam de você não é dinheiro. Não é uma casa perfeita. Não é comida perfeita. Eles esperam o teu tempo. É a coisa mais preciosa que você pode dar para Deus e para a tua família. Nem todo trabalho compensa a destruição da tua família. Você pode estar trabalhando demais e perdendo a tua saúde, perdendo o teu casamento e perdendo principalmente o teu relacionamento com Deus. Não deixe o teu trabalho roubar o teu relacionamento, o teu amor com a tua família, roubar o teu... Não deixa. É melhor o pouquinho, mas com Deus no centro, do que o mundo inteiro com inquietação. Quantas pessoas eu não tenho orado, Deus tem aberto porta de trabalho. Tem pessoas muito próximas de mim, que o trabalho não deixava, Deus abriu uma porta muito melhor e ele continua não indo para a igreja, não participando do culto, não fazendo a obra de Deus. Não deixe o trabalho poder tirar você da presença de Deus. Jovens, adolescentes, você que vai começar agora a tua vida, coloque sempre na tua cabeça, nada, nem o teu trabalho, nem a tua namorada, nem os teus estudos pode te atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Ele é o que vai te edificar. Pense nas coisas que você considera valiosas hoje. Pensa nas quais você emprega o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. Será que um dia, quando olhar para trás, você também irá concluir
que tudo é vaidade? É uma coisa muito perigosa, queridos, onde eu falei até numa frase no culto da nossa pregação na Garagem de Fogo, queridos, se nós dessemos tanta importância em Deus, nós não faltaríamos em culto, nós não faltaríamos, queridos, nós não faltaríamos de trabalho na igreja. Nós deixamos para cultuar Deus só no domingo e a maioria nem em escola bíblica dominical vai. Não vão nos cultos da semana porque estão cansados do trabalho. Será que o trabalho não está tirando você da presença de Deus? Você acha suficiente somente o culto no domingo? Será que lá na frente você não vai olhar e vai dizer para assim, ó, nossa, foi tudo vaidade, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter ganho a minha família para Cristo, eu poderia ter feito... Será? Queridos, terminando o tópico 2. E agora, eu mereço o teu like aí, eu mereço um comentário para me impulsionar a fazer mais aulas, para estudar mais. Eu preciso de você. Compartilha na tua igreja. Tópico 3 e último. A plenitude de uma vida com Deus. Então nós vimos o erro de Salomão, para que nós não caímos na mesma cilada. Nós vimos... Sem Deus é sem propósito. E agora nós vamos ver o outro lado completamente da moeda. A plenitude de uma vida com Deus. Aquela vida que mesmo com pouco nós estamos felizes. Deixa eu tomar um golinho. Salomão recebeu sabedoria e desfrutou da alegria e do prazer de uma vida bem-sucedida. Já vimos esse texto, mas vamos lá. Pensei comigo mesmo. Vou experimentar a alegria, descobrir as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Salomão chega numa certa ocasião que ele tem tudo o que ele quer, tudo. E aí ele começa a pensar assim, de que me vale ter tudo isso se eu não aproveitar? Ele começa a fazer o errado. Aquilo tudo era Deus que tinha dado para ele ter uma vida melhor, mas ele tinha que entender que não poderia sair do foco. Será que o que você tem feito, na tua vida, está aqui dentro? Será que está aqui dentro o que você tem feito na tua vida? Será que tudo você tem consagrado? Lembra o provérbio de Salomão? Consagre ao Senhor todos os teus planos e Ele realizará o desejo do teu coração? Será que o Senhor tem estado? Então vamos ver aqui, ó. Mas isso também fez com que ele se afastasse das coisas de Deus e se entregasse a outros prazeres. Com o tempo, porém, Salomão descobriu que tanto o sábio quanto o tolo morrem e caem em total esquecimento. Então pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo? Então Salomão começa a pensar e começa a dizer assim, olha, nós vamos para o mesmo lugar. Tanto eu, sábio, como o tolo, nós vamos para o mesmo lugar. Sem nada viemos, como disse Jó, nu eu vim, nu eu voltarei. Salomão começa a refletir, então, do que eu ganhei na vida? Isso fez com que ele percebesse que nenhum bem material entra no céu. E os ordeiros podem ou não valorizar o esforço feito para a aquisição de todo o patrimônio. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Queridos, aí Salomão fala assim, olha, e tudo o que eu conquistei vai ficar para os meus filhos. E será que eles vão usufruir bem? E a gente vê que não foi bem assim, que através dos filhos de Salomão, o reino de Deus foi dividido. Roboão dividiu o reino, começou totalmente errado. Queridos, eu já trabalhei em cartório e eu já presenciei briga entre irmãos, entre noras, pela herança de um pai ainda vivo. A melhor herança que você pode deixar para o teu filho, para a tua filha, é os preceitos de Deus, é o caminho de Deus. Muitos não vão dar valor porque ganharam tudo. Hoje, queridos, eu costumo sempre dizer, quando nós vamos ministrar alguma coisa sobre amor, sobre filhos, o maior erro nosso é dar tudo para os nossos filhos que eles querem. Eu aprendi com meu pai num momento de dificuldade. Eu ganhei, eu conquistei, eu suei para ter o que eu tenho. Queridos, sem esforço não tem valor.
Tudo que é dado de graça vai ser dado, nós não vamos ter valor. Por isso que muitas heranças não têm valor, os filhos não sabem, por isso que a maioria dos herdeiros perdem tudo, porque não suaram, não sabem o sacrifício de conquistar. Assim como aconteceu com Salomão, muitas pessoas ainda hoje buscam nos prazeres e nas futilidades da vida terrena a sua verdadeira felicidade, contudo não a encontram. Isso acontece porque nenhum recurso humano ou material é capaz de preencher em nós o lugar que pertence somente a Deus, que é insubstituível. Ou seja, você pode sair da presença de Deus, você pode se desviar. Talvez você pode ter aberto o teu coração para o teu trabalho, e hoje o teu trabalho é o teu Deus, o teu trabalho é a tua fonte de vida, mas isso não substitui Deus, é insubstituível. Uma hora você vai perder tudo, não estou profetizando isso, mas uma hora, querido, você não vai conseguir manter isso, e o que vai restar? Só Deus. Então seja sábio, olhe os erros de Salomão, não deixe os erros de Salomão atrapalhar a tua vida. O sábio Salomão concluiu que dar mérito das conquistas ao esforço próprio é pura ilusão e perca de tempo. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes 1, versículo 14, na Nova Versão Internacional. Ou seja, queridos, uma hora você vai perceber que quem te deu é Deus. Quem dá a condição de você trabalhar é Deus. Ele abre portas que ninguém abre, ele fecha portas que ninguém abre, ele abre portas que ninguém impede isso, queridos. Então creia nisso, queridos. Com certeza você tem muitos sonhos e projetos a serem realizados, e isso é bom. E Deus se alegra tanto disso, que não abre mão de direcionar os seus caminhos algumas vezes, até negando algumas coisas que você queria muito, mas que somente Ele sabe que lhe trará prejuízo. Ele ama o teu sonho, Ele deseja que você seja um José, um sonhador. Mas queridos, a minha pergunta para você neste momento, Deus está incluído nestes sonhos? Você incluiu Deus nestes sonhos? O teu trabalho vai ser para glorificar a Deus, ou lá dentro, quando você tiver mais glórias lá dentro, você vai esquecer Deus? Será que você não vai se envergonhar de falar para os teus liderados que tudo que acontece na tua vida é porque Deus está fazendo? Será que você vai dar um testemunho verdadeiro quando você chegar a determinada posição social, que é Deus que está com você? Será você pastor, você líder, você professor, vai poder testemunhar que o teu papel é servir, como Jesus serviu, que você não vai tomar isso como um bom pastor e pregador e ser o líder e mandar e desmandar? Cuidado, por isso não deixe o Pai de fora da sua vida, que deve estar de acordo com os padrões divinos, e busque antes de qualquer coisa o reino de Deus. Mateus 6,33, busque pois em primeiro, nada se compara, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas, ou seja, e toda a tua vida vai ser acrescentada. Para o cristão, a maior realização deve ser sempre fazer a vontade de Deus, que é a fonte da nossa alegria. Olha Eclesiastes 2, 24 e 26. É quando Salomão vai terminar sua reflexão e ele diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Olha o reconhecimento dele. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? E é Salomão dizendo, hein? Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Que nós possamos aprender muito com esse livro de Eclesiastes. Na próxima lição ainda tem mais de Eclesiastes, mas aqui, queridos, é sobre a vaidade. Aqui é sobre a vaidade. Na próxima lição nós vamos entender que tudo é no tempo de Deus, mas nessa eu gostaria que você refletisse nos teus planos, nos teus propósitos, no que tem sido a tua vida. Queridos,
Deus não abre uma porta de emprego para você que faz você prejudicar a sua família, que faz você prejudicar o seu chamado, o seu ministério, a sua vida espiritual. Cuidado. Conclusão. O verdadeiro sentido da vida está em Deus, cujo valor excede tudo que existe. Sem Deus não há vida, alegria, satisfação. É aquilo que eu disse. Você já viu um ateu que tenta pregar a não existência de Deus? Como é a vida dele? Como tudo para ele é um escândalo, como tudo para ele é uma afronta, onde você não pode nem falar para ele que o que está acontecendo é errado. Você pega algumas pessoas ativistas que querem mudar o contexto da Bíblia e das outras coisas. Queridos, a vida é simples, a vida é boa. Sem Deus não há vida, não há alegria, não há satisfação. Você vai ter momentos e logo depois cair em destruição. Sem Deus o ser humano é vazio. Para sentir a plenitude da vida é preciso ter o Senhor no coração. E principalmente não é só ter Deus no coração, é deixá-lo guiar os nossos passos até a doce e gloriosa presença do Pai. Queridos, há uma coisa muito importante aqui. Tem muitas pessoas que têm Deus no coração. Tem muitas religiões que vai falar para você, mas eu tenho Deus. O Deus é o mesmo Deus meu, mas eu também sirvo a Deus. Queridos, mas ele não deixa Deus guiar os seus passos. Ele guia os próprios passos dele. Ele procura satisfazer a vontade da carne com as suas escolhas, não com as escolhas de Deus. Amém? Próxima lição vai ser a penúltima lição. Vai, filha, aparece aí. Que vai ser: tudo tem o seu tempo. Base bíblica, Eclesiastes 3, capítulo do 1 ao 8, famosíssimo. Tudo tem o tempo certo, tudo debaixo da terra. Então leia esse versículo. O versículo chave vai ser: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o objetivo dessa próxima lição vai ser saber que devemos ter paciência e reconhecer e respeitar os ciclos da vida, para que os planos de Deus se cumpram no seu tempo. Amém, amém e amém. Mais uma aula que eu considero maravilhosa, que eu considero instrutiva. Será que você pode verdadeiramente agradecer a Deus por esta aula? Você pode colocar um comentário, uma ajuda, mandar para outras pessoas. Será que você entendeu o que Salomão estava querendo escrever no seu capítulo 1 e 2? Medite nele, passe para os teus jovens, para os teus alunos. Queridos, essa aula é de extrema importância. Amém? Vamos orar? Querido e maravilhoso Papai, obrigado, Senhor, por estar conosco, Senhor, por todo esse tempo, não nos abandonar, não nos deixar. Obrigado, Espírito Santo, por ministrar em nossos corações. Espero que o Senhor continue sempre em nossas vidas. Nós te amamos. Abra os nossos olhos, faça com que as palavras do Senhor sejam nosso, Senhor, guia, que nós possamos meditar nela dia e noite e não desviar dos seus caminhos. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Te espero na próxima aula. Deus te abençoe.